Vamos discutir agora uma relação básica entre grandezas físicas e sistema internacional. Grandeza física é tudo que eu posso medir. Então, se eu conseguir medir alguma coisa, é uma grandeza física. Dentro das grandezas físicas, a gente tem as fundamentais, as derivadas, as escalares e as vetoriais. Nessa aula aqui eu vou focar em discutir as fundamentais e as derivadas. O que são grandezas fundamentais? Como o próprio nome diz, são fundamentos. São coisas básicas que eu posso medir. Por exemplo, o tempo, a distância, a corrente elétrica, a temperatura, ou seja, segundo, quilômetro, ampere, graus Celsius. E quando eu misturo as fundamentais, eu crio as derivadas. Então, se eu pegar comprimento vezes comprimento vezes comprimento, eu tenho uma medida de metros cúbicos. Se eu pegar a massa, multiplicar pela velocidade e dividir pelo tempo, eu vou ter a força. Se eu pegar a distância e dividir pelo tempo, eu vou ter a velocidade. Então, as grandezas derivadas, elas são as misturas, ela é a mistura da grandeza fundamental. Se eu misturar mais de uma fundamental, eu vou ter uma derivada. Muito bom. Mas qual é a relação entre grandezas físicas e sistema internacional? Imagine que você vai fazer comércio com outro país. E aí você vai vender a mercadoria com uma unidade de comprimento e o outro país vai comprar com uma outra unidade de comprimento. Vai dar um trabalho muito grande você ficar fazendo conversão. Ou ainda, eu vou divulgar um estudo científico e aí o meu colega cientista de outro país tem outras unidades de medida para aquele meu estudo. Vai complicar, por quê? O cara não vai conseguir entender o meu estudo. Então, quando você padroniza, você cria um sistema internacional, o comércio, a ciência, a relação entre os países se torna de uma maneira muito mais simples. Então, o que vai ser o sistema internacional? Ele vai ser várias medidas fundamentais para expressar essas grandezas físicas. Então, medidas fundamentais que expressam as grandezas físicas. Agora vamos ver a tabela. Editor, joga aí pra gente. Então, ali na tabela, a gente vai ter a primeira coluna das grandezas fundamentais. A gente tem ali comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Então, essas são as 7 grandezas fundamentais que regem todas as grandezas derivadas. Do lado, a gente vai ter as unidades de medida: metro, quilograma, segunda, ampere, Kelvin, mol e candela. Não é cadela, é candela, tá? E depois o símbolo do lado, o símbolo de unidade. Às vezes, tem necessidade de a gente colocar múltiplos e submúltiplos dentro dessas unidades, tanto as fundamentais quanto as derivadas, para ficar mais fácil de um consumidor ver um produto, para ficar mais fácil de você executar um cálculo, para colocar no sistema internacional, para facilitar uma relação entre várias grandezas e assim por diante. Então agora o editor vai colocar para a gente aí uma tabela. Então, nós temos ali a tabela de múltiplos e submúltiplos. Tem várias unidades, se vocês observarem. Ali você tem o fator, o prefixo e o símbolo. Esses fatores, eles vão crescendo de 10 em 10, ou seja, 10 vezes mais, assim sucessivamente. Você tem o deca, o hecto, o quilo, o mega, o giga e o tera. Algumas dessas unidades nós utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você vai contratar um serviço de internet, 200 mega, você vai comprar 1 quilo de carne, 1 quilograma de carne. O seu arquivo de vídeo, por exemplo, que tem gigas, ou ainda seu HD, que vai ter teras, e por aí vai. E são para coisas que vão cada vez aumentando. E do outro lado, você tem os fatores que vai diminuindo, de 10 em 10. Mas quando chega do mili para o micro, vai diminuir de 1000 em 1000 vezes. E aí você tem algumas áreas de estudo, por exemplo, a nanotecnologia, que são componentes na casa de 10 na menos 9 metros. Você tem algumas coisas também em milímetros, em micrômetros, como por exemplo a espessura do seu fio de cabelo. Então, como a gente pode ver aqui, existe uma relação entre as grandezas físicas e o sistema internacional, que é uma coisa muito importante no nosso dia a dia. A gente saber medir as coisas e saber como essas coisas se relacionam com outras medidas para gerar novas medidas, e também a importância do sistema internacional, que, como o próprio nome diz, ele vale para vários países. Então, a mesma capacidade de armazenamento que a gente tem aqui, a gente tem no Japão, tem na Europa, com o mesmo valor, a mesma quantidade, a mesma forma de pronúncia. Isso torna a tecnologia e as coisas muito mais próximas de toda a comunidade global. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações
Vou ficando por aqui e eu fui!